Lá em casa, quando a comida é muito boa, a gente canta... The summer is magic. Depois que vocês fizerem essa receita de requeijão, vocês vão me amar. Bolo de milho. Sem dúvida, o meu bolo favorito. E como já é tradição aqui no Jantar o Quê, já tá liberado o jantar sobremesa, eu decidi fazer o meu bolo de milho favorito da vida para vocês. Eu amo bolo de milho e bolo de fubá, porque são variações do mesmo tema. Mas essa receita junta as duas coisas, fubá e milho verde. Fica molhadinho. Pra mim, sempre fez sentido, desde muito pequena, comer bolo com requeijão, que é um hábito do meu pai até. E aí o bolo de milho, porque milho e queijo andam juntos, né, gente? Tá na pamonha, tá na chica doida que eu já fiz aqui. Então eu amo milho com queijo. E aí o bolo de milho com um toque salgadinho do requeijão, eu inventei uma calda, uma cobertura de requeijão para colocar em cima do meu bolo favorito e selar de vez essa relação. Vou fazer esse bolo aqui para vocês. Bolo é uma arte e é uma arte difícil de dominar. Mas esse aqui é aquele bolo para quem... Bolo de preguiçoso. Não tem nada, não tem que bater clara em neve, não tem que... Você vai meter todo mundo aqui no liquidificador e depois vai mandar para a forma para assar. E aí é só alegria. Começar pelos ovos, sempre quebrando os ovos à parte, né? Para não correr risco de estragar a sua receita. Porque às vezes não cabe toda a receita no liquidificador. Então a gente vai bater primeiro aqui os líquidos e depois a gente agrega os sólidos num bowl. Uma cumbuca, né? Essa receita, a gente usa a lata do milho como medida, tá? Então a gente colocou uma lata de milho, aqui vai ter uma lata da mesma medida de leite. Se você quiser e gostar e quiser ousar, pode substituir o leite por leite de coco. Fica maravilhoso também. O óleo, que é a mesma medida da lata também. A gente vai bater primeiro essa galera aqui, depois a gente entra com os outros até o limite que o liquidificador aceitar. O açúcar também é a mesma medida da lata, tá? O açúcar aqui ele é super importante. Se você for diminuir, tem que dar uma refletida a respeito, porque o açúcar ele ajuda também a ser o espessante, ele ajuda a dar corpo pro bolo. Então, se você reduz o açúcar, pode ser que seu bolo desande. Esse, inclusive, é o grande lance do bolo, viu, gente? Bolo, ele é uma química, ele é uma mistura química. Como já encheu o copo do liquidificador, eu vou colocar aqui na cumbuca e a gente vai misturar o fubá na mão. Tudo na confeitaria exige mais exatidão do que na cozinha quente, porque tudo vai alterar. Se você mudar a quantidade de açúcar, você vai ter que compensar a ausência do açúcar em outro ingrediente. Então, no caso da confeitaria, você precisa entender bem o que acontece na química desses elementos. Todo mundo tá ali porque faz um sentido. Então, se você tira um elemento, você tem que compensar em outro. Senão, a massa não vira, o bolo não anda. Aqui vamos entrar com o fubá. Se não tiver fubá, pode ser flocão de milho, aquele que a gente usa para fazer o cuscuz, nordestino maravilhoso, beijo cuscuz. É
uma massa mais líquida mesmo, tá? Então, por exemplo, se um bolo leva óleo, não é simplesmente trocar o óleo por manteiga. São coisas diferentes, são coisas distintas. Manteiga leva água, traz água para a receita. O óleo não. Então, esse, por exemplo, é um bolo à base de óleo. Se você for trocar por outro óleo, que você não queira usar um óleo vegetal, um óleo de soja, você pode usar um óleo de milho, você pode usar um óleo de coco, mas trocar simplesmente por manteiga, já não garanto. O fermento químico que as pessoas falam, ai, é químico. É químico porque química é vida, gente, tudo. Você é uma poça química. Então, assim, o fermento químico, ele é simplesmente um bicarbonato. E ele começa a agir assim que ele entra na receita. Então, você bota aqui seu fermento e sai para atender o interfone. Não vai rolar. A chance do seu bolo afundar no meio é imensa. E outra coisa importante que eu soube hoje com o pessoal da produção, que é bárbaro, que a tampa do fermento é uma medida de uma colher de sopa. Então, no caso de você não ter aquela colher de medida para fazer aí seus doces, tem essa tampinha aqui que funciona como alternativa. E, gente, é sempre recomendado, se você quer investir, quer ser aquela pessoa que faz muito doce, compra aquela balancinha baratinha, tá? Confia, porque confeitaria realmente é um negócio que precisa de precisão. Outra coisa extremamente importante no caso de bolos, sempre, a não ser que a receita determine para não fazer isso, sempre pré-aqueça o seu forno antes. Justamente porque o quê? Se você enfiar aqui, a receita tá no jeito, tá pronta, aí você vai falar o quê? Vai colocar a massa na forma, colocar a forma no forno. O forno vai estar frio. O que vai acontecer com o fermento? Ele vai ficar esperando. E o fermento químico não pode esperar. Diferente do levain. Aqui a gente não enfarinhou com farinha de trigo, porque esse bolo, inclusive, não vai trigo. Então, para quem é celíaco, é bárbaro. E então a gente enfarinhou com fubá mimoso. Já vou levar ele pro forno, para não fazer o nosso fermento esperar. E aí a gente faz a cobertura. E agora, nós vamos fazer a nossa cobertura deste bolo que eu falei, eu prometi que era a base de requeijão. Requeijão, esse clássico nacional, esse amor. Vocês sabem, né, que o requeijão é brasileiro? Pois é. Inventado em pó de Caldas. Só que aqui a gente vai fazer o requeijão, que na verdade é a receita do requeijão original, inventada lá atrás, que é só a massa do coalho batida com creme e manteiga. Eu aprendi essa receita com o chefe Rodrigo Mocotó, que também é daqui do canal. Quem já assistiu o programa dele, o Engenho Mocotó? Acredito que, inclusive, ele já ensinou o requeijão lá. Eu vou ensinar aqui também, porque eu quero que vocês aprendam essa receita de uma vez por todas, porque ela muda a nossa vida. Começa com 2 litrões de leite, por favor, sempre integral. Vamos trabalhar com os alimentos na íntegra. Essa garrafa aqui tá um show, né? Esse pessoal da produção aqui é... Esse leite, gente, tem que ferver, tá? A gente vai deixar ele ferver, porque nós vamos talhar, eu ia falar coalhar, mas é talhar este babado. Eu vou dar uma tampada aqui só para acelerar o processo. Na sua casa não tampe, porque você precisa ver quando o leite começar a ferver. Porque se a gente tampa, esquece, o leite sobe, aí você vai sujar o... Nossa, leite derramado é aquilo, não adianta chorar. Enquanto isso, vou espremer o suco de meio limão.
Eu vou usar um pouco de vinagre e um pouco de limão. Se você tiver só limão, pode usar só limão, só aumenta, só fica atento às quantidades, porque aqui a gente precisa que a quantidade seja correta para fazer a função de talho mesmo, de coalho, na verdade. Essa receita, gente, ela precisa descansar, então a gente tem que fazer ela na véspera. Se você vai fazer um requeijão, ele precisa gelar para firmar. Então, pelo menos 12 horas na geladeira tem que ter, tá? Ó, começou a ferver, vou sacar ele daqui porque eu não quero perder nada desse leite, tá? E agora a gente vai fazer o truque com ele ainda fervente, que é o que eu falei que a gente quer talhar esse leite. O limão e o vinagre. E olha como ele já coagulou. Isso aqui, ó, já separou. Lembra da ricota, do nude que eu fiz aqui pra vocês? É a mesma lógica, tá? Se fosse a ricota, a gente só ia peneirar isso aqui e deixar ela secar na geladeira. Mas aqui a gente vai usar a base do talho, essa proteína aqui do leite que a gente vai peneirar também, a gente vai usar como base para fazer o requeijas. Deixa descansar um pouquinho aqui. E vamos aquecer o outro ingrediente que vai nessa receita também, que é o creme de leite fresco. Pode ser de caixinha? Não. Tem que ser o creme de leite fresco, porque a gente precisa da gordura dele e 2, a gente precisa da textura que ele é capaz de agregar. O de caixinha não vai agregar essa mesma textura e essa mesma gordura. Aí tem que testar, tem que refazer a receita para ver se funciona, porque a gente também vai entrar com manteiga. Então, tem que ser o creme de leite fresco, que não é fresco, é pasteurizado, mas é aquele que a gente encontra na geladeira do supermercado. Temos aqui o nosso coalho já descansado, relaxado. É sempre bom, se você tiver uns 15 minutinhos, deixar ele descansar. E aí a gente vai peneirar o babado. Deixa eu pegar os acessórios aqui. O chinois, que é aquela peneira que tem uma trama muito fininha. Então não passa nem pensamento aqui, só líquidos. E aí a gente vem aqui pertinho para fazer o mínimo de sujeira possível. Com muito cuidado, que tá quente, o processo tem que necessariamente ser feito com todo mundo ainda quente. Pega esse coalho aqui, eu tô fazendo com uma escumadeira pra ser mais fácil aqui e vocês poderem acompanhar os detalhes do processo. Mas, se você quiser em casa pegar e virar a panela na peneira, pode fazer. Sempre com muito cuidado, porque tá tudo muito quente. E também, se você não tem um chinois, você pode usar uma peneira convencional, só que aí você vai precisar forrar ela com alguma gaze ou um paninho daqueles bem fininhos, um pano de prato, um paninho daquele de limpeza, sem ter sido usado para limpeza. Esse é o coalho, é isso que a gente quer usar. Esse líquido, o soro que sai do leite, pode reservar e guardar para fazer marinadas, para fazer pães. Ele pode entrar no lugar da água em pães. Aí você vai lá, pergunta pro Shimura, interage com ele para ver quais as receitas que você pode. Mas aqueles pães amanteigados costumam ficar muito bons com isso aqui. E eu sempre uso para marinar
carne de porco, assar um frango, aquele frango crocante que a gente fez, não quer usar vinho, porque tem criança em casa, abstêmico, é super interessante fazer com esse líquido aqui. Então pode congelar, se não for usar no mesmo dia, porque ele é perecível, mas vale a pena investir em guardar isso aqui. Agora a gente vai pro processo do líquido. Manteiga e o creme de leite quente. Sal. Uma coisa que eu não avisei vocês, essa receita eu já testei no liquid, na batedeira, no processador. O melhor desempenho e a forma como ela fica mais cremosa é no líquido. Bárbaro. Isso é um patrimônio nacional, gente. Requeijão é incrível. Sorry, todos os outros queijos fundidos. Zero defeitos. Vou transferir isso aqui. Essa receita, ela precisa de pelo menos 12 horas de geladeira. Pode ser menos se a sua geladeira for muito potente, se você não quiser ele tão firme. Mas com 12 horas de geladeira ele fica delícia, cremoso, maravilhoso. Então a gente tem aquele truque televisivo. Vai chegar um aqui que já foi feito ontem e já descansou. Enquanto ele dá uma esfriada, porque assim, as pessoas, depois que elas já fizeram tudo certo do bolo, qual que é o grande erro? Aqui, quem segue aquela página Chefes na Quarentena sabe. Qual que é o grande erro das pessoas no bolo? A pessoa fez tudo certo. Aí ela vai lá, o bolo tá lindo, tá essa coisa maravilhosa aqui, ó. A pessoa vai lá e desenforma o bolo quente. O que acontece com o bolo? Quebra. Ou pega a cobertura. Tem um que eu acho maravilhoso, que a pessoa tá lá assim, tipo, na cobertura. A cobertura tá na temperatura do sol e o bolo tá na temperatura de Júpiter. Ela tá lá jogando, tipo, muita calda. Gente, vira um tsunami, porque tá tudo muito quente. Precisa estabilizar, deixar todo mundo ficar calminho, porque aqui assou, deixa descansar, desenforma depois que tá frio, tá? É verdade, a sua mãe não queria só que você comesse o bolo antes da hora, não. Tem que deixar o bolo esfriar. Cobertura, nós vamos precisar de quem? Aquele que a gente fez, e aqui com a mágica da cozinha, a produção já trouxe um requeijão pronto, no ponto, pra mim. Eu vou colocar um pouco de creme de leite nessa cobertura pra amenizar, pra não ficar tão forte o sabor do requeijão. E também dar uma certa textura. Vou bater ele aqui com açúcar pra ele virar um chantillyzinho, assim. Aqui a gente bateu até o ponto de chantilly. Tá bem firminho, ó. Não cai mais. Por isso que tem que ser o fresco, porque o creme de leite de caixinha também não bate chantilly. Esse é o requeijão que a gente fez, gente, depois de 12 horas. Olha a textura cremosa que o bicho fica. E aí aqui, ó, dá aquela mexidinha. Vou colocar esse extrato de baunilha que a Lê trouxe da casa dela, que ela mesma fez. Isso é muito rico, fazer extrato de baunilha. É bem forte, é bem concentrado, então não precisa colocar muito. Se você não gostar, não precisa colocar. Mas eu acho que toda oportunidade de usar baunilha é bem-vinda. E a baunilha com queijo causa uma confusão mental que eu achei interessante. O requeijão vai dar uma diluidinha no chantilly, não tem problema.
intenção dessa cobertura é que ela fique mais para salgadinha, então a gente quer sentir o salzinho do requeijão. Mas não bate muito, porque o chantilly, se você bater demais, ele vai virar manteiga. Que é isso, a base da manteiga é o creme de leite. Depois do bolo pronto, belíssimo, neste lindo prato azul para contrastar, eu vou fazer aqui o meu trabalho de confeiteira, de fazer a cobertura, que é um grande desafio. Vamos para o gran finale. Ó, ficou belo esse bolo. Cheirinho de milho, cheirinho de fubá. E o requeijão para dar o tchanz aqui. Confirmado. É o meu bolo favorito da vida. Aconselho fazer calda a mais, para na hora que você for comendo, você conseguir colocar um chablau de calda extra aqui do lado. Que aí você vai chuchando. Porque, olha, faz muito sentido. Vou ficar por aqui. Jantem bolo. Ou façam esse bolo a qualquer momento do seu dia, porque ele sempre vai ser bem-vindo. E eu espero vocês amanhã para mais um Jantar o Quê?